Feliz Dia das Mulheres! E como hoje é Dia da Mulher, nada melhor do que a gente falar dos nossos direitos. E para isso, nós vamos bater um papo com a advogada Fernanda Ramos. Como é que tá meu som, tá bom? Espero que esteja bem. Espero que você esteja bem, que seu dia tenha sido maravilhoso. Porque se você é mulher ou se você não é mulher, de qualquer jeito tem uma mulher importante na sua vida. Olá, boa noite! Então, e a gente precisa entender um pouquinho sobre os nossos direitos. Os deveres todo mundo lembra pra gente, né? Quais são os deveres que a gente tem como mulher, quais são... Obrigada! Quais são os nossos... Toda hora fala, você deve fazer isso, você deve aquilo, você tem que fazer isso. Mas os direitos a gente às vezes não sabe, né? Os nossos direitos previdenciários. Boa noite! O pessoal tá entrando aqui, né? Eu tô falando que a gente sabe dos nossos direitos, mas... Perdão, dos nossos deveres, mas muito pouco dos nossos deveres. Enquanto a gente está aguardando a Fernanda entrar, aproveita e põe um aviãozinho aí, chama a galera, os rapazes também são convidados, são muito bem-vindos, chama todo mundo para a gente bater um papo bem legal. Porque mesmo que, por exemplo, alguns rapazes entrem aqui, tem mulheres na vida deles, então eles podem passar essas informações. Boa noite, Fernanda, você já entrou? Vou convidar você. Peraí, que eu tenho que ver onde é. Fernanda. Mandei o convite, Fernanda. Oi, boa noite. Olá, boa noite! Feliz Dia da Tadinha. Mulher, Fê! Feliz Dia da Mulher, muita saúde, muita paz. E que a gente consiga um pouquinho mais de respeito, né? Porque a gente tem visto cada coisa que deixa de arrepiar os cabelos, né? É, falando nisso, essa semana eu tive uma audiência de violência doméstica e foi a primeira vez que eu fiz a audiência, né? Eu achei muito legal, porque as mulheres são protegidas, são colocadas numa salinha, os homens ficam lá fora e não se encontram, né? Então, como agora esse tema aí está em alta, né? Feminicídio, violência doméstica, tem uma vara especializada para isso na área Uhum. criminal. Eu É, achei assim, bem interessante. a gente tem que lembrar que a gente não precisa vivenciar relações tóxicas, né? Então, se não faz bem, manda pra luz, né? E a gente agora tá até melhor que nós temos uma justiça que ampara a gente, né? Há um tempo atrás as mulheres iam fazer queixas que o marido bateu, que o namorado bateu e eram, o que você fez para ele te bater, né? A vítima virava culpada, né? Mas deixa eu te Muito apresentar, Fernanda, antes da gente começar. A sim. Fernanda Ramos, ela é advogada previdenciária e também é advogada de família. E ela trabalha há 14 anos. Ela é empreendedora, é mãe de uma mocinha linda e é cristã, né? E hoje ela vai conversar com a gente, explicar um pouquinho dos direitos que a gente tem, que tem alguns direitos diferenciados dos homens, né? E ela vai explicar um pouquinho pra gente. Então, bola com você, Fernanda. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Então, pessoal, boa noite. Muito obrigada aí pelo convite. Adorei fazer essa live aqui com você, né? Já é a segunda vez que eu estou fazendo a live com a Marta. Aprecio muito seu trabalho e eu acho que para a gente falar, eu vou começar com direito de família, porque Uhum, é o que acontece no dia a dia, né? Então, assim, o direito da mulher dentro da área de família, ele ainda é um direito muito novo e tem poucas advogadas especialistas em cuidar das mulheres, em defender as mulheres, né? Tem mãe solo, tem mãe que é casada e quer divorciar. Então, dentro desse contexto, eu trabalho a maioria das vezes para mulher e as mulheres precisam de muito carinho, muita atenção, muito cuidado.
porque na hora de fazer um divórcio, uma separação, na hora de requerer a guarda ou a pensão para os filhos, a mulher ela se sente muito acuada. Muitas das vezes os homens são assim meio grossos, né? Eles não pensam muito e aí a mulher fica meio perdida, sem saber o que fazer. Então, assim, na área da família, do divórcio, na área da pensão, é importante colocar aqui que a mulher deve procurar se respeitar, deve se amar em primeiro lugar, para depois amar alguém. Porque quantas vezes muitas mulheres ficaram num relacionamento que já não existia mais, que já não fazia mais sentido, mas ela tinha uma dependência econômica, afetiva, uma dependência moral, né? Ela precisava daquele homem para alguma coisa, né? Muitas vezes eu escuto a mulher falando: eu não posso me separar porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu já estaria fora desse relacionamento. Ou então, eu não posso me separar porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho onde morar. Eu só tenho esse teto e eu vou ficar com ele por causa de um teto. E é triste, né? Porque você vê que a mulher tem condições de trabalhar, tem condições de estudar e de melhorar de vida, e muitas das vezes está num relacionamento frio, uma coisa que não faz sentido, que não tem mais amor. Ela está ali pelos filhos, ela está ali por uma casa, né? Ela não é bem tratada, né? Ela é humilhada muitas das vezes, né? Uhum. Então, o que eu passo para as minhas clientes, amigas, né, pessoas queridas assim, é que elas devem pensar realmente, olha, eu estou num relacionamento favorável, está sendo bom para mim, está sendo bom para ele. A gente hoje em dia vê a mulher muito empoderada, né? A mulher saindo para o mercado de trabalho, sendo autônoma, sendo empreendedora. Eu gostei de ver que você colocou que artesã é trabalho, né? Você tem um trabalho manual, você tem um trabalho bonito, né? Então deve ser valorizado, porque tem Uhum. muita gente que não valoriza aquele tipo de trabalho. E a mulher que trabalha em casa, né? Geralmente o homem fala: ah, você não sai de casa, você não faz nada, você não ganha nada, que porcaria de trabalho, isso aí não vai dar dinheiro, isso aí não dá em nada. Então a mulher ela fica muito reprimida, né? Muito sozinha. Então, assim, para ela poder ser uma mulher mais empoderada e mais forte, ela tem que se aliar, fazer grupos, ter amigas, participar de rodas de conversa, participar de uma psicóloga que seja especialista nessa área, né? Porque é importante, Fernanda, sim. Fernanda, só te fazendo um parênteses aqui, tem eu não sei o nome, porque só tem o nome do Instagram, né? O Ferro na Boneca, ela falou que foi uma coincidência, ela tá passando por uma situação quase irreal, e que foi muito bom que ela tá aqui. Eu espero que ela aproveite, e pode fazer pergunta, tá? Aproveita a Fernanda, que ela sabe pra caramba. Pode fazer pergunta. Se ela está se sentindo à vontade, ela pode perguntar aqui, porque geralmente eu estou falando um assunto que serve para alguma mulher aqui dessa live, ou algum homem, né, que vai entrar e vai ter uma esposa, ter uma irmã, Uhum. alguma pessoa que pode se beneficiar. Então, podem ficar à vontade aqui para as perguntas. Então, voltando aqui ao assunto, é importante que a mulher ela tem que saber que a justiça está a seu favor, né? Porque antigamente a mulher apanhava e ficava quieta. Ela não ia na delegacia, ela tinha medo de ser colocada para fora de casa, ela tinha medo do que a vizinhança ia falar. Hoje em dia, não. A mulher tem o 180, tem o 190, tem os aplicativos da Defensoria Pública, tem lá no site do Tribunal de Justiça, no site do TJRJ aqui do Rio, aplicativo específico para a violência doméstica. Então, ela pode, do celular dela, fazer uma denúncia e essa denúncia é encaminhada para o Ministério Público e lá eles vão fazer as ações cabíveis, né? E também tem outros grupos que tem aqui no Instagram, como eu já participei do Justiceiras, que é um grupo que trabalha para as mulheres nessa situação de violência doméstica.
Então, aí ela falou que recorreu às amigas mais militantes ou que dizem a lutar. Realmente, se ela estiver passando por algum problema e quiser falar para uma advogada, para um psicólogo, para uma amiga, é importante, porque a mulher não pode ficar sozinha, não pode ficar calada. Ela tem as Uhum. redes sociais, ela procura ajuda, né? Ela tem que se fortalecer. E diante do divórcio ou de uma separação de muitos anos, às vezes é um relacionamento antigo, a mulher fica ferida, fica triste, fica depressiva, muitas das vezes não quer sair na rua, não quer trabalhar. Então, eu vejo que as mulheres elas precisam ser mais inteligentes na hora de fazer um divórcio, na hora de fazer uma separação, ou até aquelas que ficaram viúvas, né? Porque tem muita mulher viúva, muita mulher solteira, muita mulher que cuida do filho sozinha, que não tem ninguém para ajudar, né? E eu conheço pessoas que lutaram a vida só com filho, sendo mãe solo, e deram certo, né? Trabalharam, criaram seus filhos, o filho agora está no emprego bom, está bem resolvido, e a mãe está feliz. Então, na verdade, a gente tem que saber, né, qual é o seu direito. Ela está falando que proibiu de ver o filho. Essa questão é errada. Ela pode levar isso à delegacia, se ela já tiver um processo judicial, ou ela pode entrar com uma medida protetiva, né? Ela pode entrar com um processo de guarda, requerer a guarda do filho e o pai ter a visitação. Ou a Entra guarda como com alienação custódia. parental, não é isso? Tem alienação parental, porque ele não está deixando ver o filho, né? Uhum. Olha só, ela 7 anos cuidando do meu filho e tem 3 semanas que ele fez isso. Transferiu sem eu saber. Absurdo, né? Um É. pai não pode pegar uma criança, achar que ele é um boneco e transferir de cidade, mudar para outro lugar, né? Isso daí é caso de polícia mesmo. A Sim. polícia tem que intervir no caso, ela tem que fazer uma denúncia no conselho tutelar, ela pode ir à defensoria pública, caso ela não possa pagar advogado, ou contratar um advogado especialista na área de família. Mas pegar a criança e viajar ou transferir não pode. O pai tem que ter a guarda definitiva. Isso tudo é um processo judicial, né? Pai, para ele poder levar para outra cidade, tem que ter autorização da mãe. Ele não pode Uhum. pegar a criança e ir embora. Simplesmente eu vou embora e que se dane a mãe. Não. Ele tem que respeitar as leis. O conselho ela foi hoje mais uma vez. Pois é. Aí já é caso de polícia mesmo, tem que ir atrás dele, tem que saber onde ele está, porque é sequestro. Não pode levar a criança e Sim. deixar a criança sumida, né? A mãe fica desesperada, né? Nessa situação. É importante ela falar isso para a polícia e esperar por 6 meses, eu não te aconselho. Eu acho que você deveria entrar em contato com algum advogado, alguma pessoa da confiança, porque é uma medida rápida, né? A gente não Uhum. sabe qual é a índole do pai, o que o pai vai fazer com essa criança. 6 meses demora muito, né? Sim. 6 meses Ele muita coisa transferiu, acontece. E muita coisa normalmente acontece. a criança é o bode expiatório numa separação, né? Usa-se muita guarda para. Aí, independente de ser mãe ou pai, né? Um sempre vai querer usar a guarda para encher o saco do outro, para É, importunar o outro, para ferir, para machucar. E a pobre da criança fica no meio, assim, coitada, no meio de uma guerra, que não é culpa dela. não Né? é culpa dela. A Então, criança fica perdida, até com fica. problemas, né? É. Até isso interfere na escola, entendeu? Aí ela tem que procurar realmente alguma pessoa que possa ajudar de imediato. O 190, se tentou e não conseguiu, é importante ir lá no fórum mesmo, né, uma medida emergencial, avisar Uhum. que a criança está morando no recreio, né? Ela precisa realmente tomar uma medida séria, né? A gente tem que saber onde que a criança está, se a criança está na escola, se não está.
se a criança está bem de saúde, tudo isso. Infelizmente, a defensoria ela tem muitos clientes, né, muitos assistidos. A defensoria não dá conta de tanto processo. Então, de repente, é melhor pagar o advogado e ter uma medida efetiva, né, do que deixar lá na defensoria e só daqui a 6 meses que vai ter atendimento. Eu sei, eu gosto muito de trabalhar para pessoas assim, né? Pessoas que às vezes não podem pagar um advogado tão caro, e aí eu consigo trabalhar com pessoas mais humildes, né? Porque eu gosto muito da defensoria. Então, eu acredito que dê para ajudar quem precisa, né? Quem tiver com poderes para isso, né? E aí, voltando aqui ao nosso assunto, né, nós temos que perceber o seguinte, dentro do divórcio, dentro dos alimentos, outra coisa importante é que a mulher que não consegue trabalhar, ela fica cuidando dos filhos, da casa, ela não pode sair para o mercado de trabalho, ela tem que ficar em casa, de repente ela tem 3, 4 filhos, e aí no final, lá depois dos seus 20 anos de casada, ela resolve divorciar, ela viu algumas traições, ela viu que o marido não faz mais o que ela pede, ele não obedece, não cumpre o papel de pai, não cumpre o papel de marido, e aí ela se resolve divorciar. E ele fala que ele não vai pagar nada para ela, que não vai dar nada para ela, que todo é problema dela, ela que quis ficar em casa, ela que não foi trabalhar. A mulher pode requerer, né, uma pensão alimentícia para ela. Então, é importante nesses casos, né, aquela mulher que às vezes é doente, né, tem alguma doença, tem algum problema e ela não consegue trabalhar, ela pode requerer pensão alimentícia, né, via judicial, né, para os filhos e para ela. E muitas das vezes a justiça determina uma pensão para a mulher, né? Eu lembro, Fernanda, que quando eu me separei, a gente casou com comunhão parcial de bens, que na época já era automática, você casava com parcial de bens. Então, o bem adquirido era um carro. E eu lembro que na época, o meu ex-marido, ele colocou, eu falei assim, mas ela não me ajudou, ela não pagou o carro, quem comprou o carro fui eu. E aí os dois advogados se olharam, isso foi muito engraçado, né? E falaram assim, mas o que vocês casal, se privaram ou tiveram que fazer para você trocar de carro? Né? Então assim, quantas economias foram feitas pelo casal para que vocês pudessem trocar? Né? O advogado dele nem teve o que argumentar. Né? E é isso, assim, a mulher ficou em casa, não trabalhou, mas foi um acordo do casal. Né? Porque, assim, se o marido queria falar, olha, não, você não vai ficar em casa direto, não, então vamos, assim, para ele foi cômodo, porque ele teve um ganho com isso, então foi um acordo do casal. Então, no momento que se separa e ela já está, somente casamentos muito antigos, que as mulheres não têm, no máximo tem um segundo grau, né? Eu lembro que isso foi me dito, isso eu já me separei, já tem quase 15 anos, né? Que tem direito à pensão, sim. Né? Pode não ser uma pensão altíssima, mas que seja um valor para se manter, para manter uma sobrevivência até que ela possa fazer outras coisas, né? Eu tenho um caso de uma cliente que ela nunca trabalhou, mas foi acordado com o marido. Ela já é uma pessoa mais velha, mais idosa. Mas na hora da separação, é muito comum, antigamente, ele pensionar ad eternum. A pensão é vitalícia, né? Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia colocam 2 anos, 3 anos de pensão e depois cortam, porque a mulher pode voltar a trabalhar. Mas no caso dela, a pensão foi para a vida toda. Um belo dia ele arrumou uma menina nova e essa menina falou para ele entrar com uma ação para cancelar a pensão dela. Sendo que ela tem câncer, ela tem problemas de saúde, ela está super mal, ela não tem como viver, ela está vivendo de favor na casa das pessoas, porque só com o que ela ganha de aposentadoria não dá para viver. E aí eu consegui e ganhei na justiça para ela a pensão novamente. Então a pensão voltou,
né? Porque ela falou, doutora Fernanda, eu não estou conseguindo nem falar direito. Ela é rouca, ela estava cheia de problema. E aí ela disse para mim que está muito feliz com o meu trabalho. E ela, coitada, assim, ela nem me podia me pagar direito. Ela me paga R$ 100 por mês, porque ela é uma pessoa hipossuficiente. E eu fiz isso para ajudar, porque ela mora no Flamengo, num apartamento que é próprio. Porém, ela paga condomínio, ela tem ajuda dos vizinhos, ela tem ajuda da prima. Então, quer dizer, essa pensão é para a vida inteira. Não é outra Uhum, mulher que tem que mandar nele para falar, não, tira toda a pensão da sua ex-mulher, agora sou eu. Porque realmente a mulher atual queria fazer isso com ela, queria deixar ela mal. E ela conseguiu novamente a pensão. Então, muito hoje em dia, né, as mulheres ficam nessa questão de pensão por 2 anos, por 1 ano, porque são pessoas que estão mais jovens, que ainda podem trabalhar, não tem problema. Mas e aquelas mulheres de antigamente que não trabalhavam, só viviam para o uhum, marido, para casa e para os filhos? Elas não tinham poder aquisitivo, né? uhum, A minha avó, por exemplo, nunca trabalhou, eu só via o meu avô bancando tudo. Já a geração da minha mãe trabalhou, a minha mãe sempre trabalhou, meu pai também. E eu também, né? A gente foi acostumada a ver os pais indo para a rua trabalhando. E eu acho que a mulher tem todo o direito de reclamar e quando você compra qualquer bem com o seu marido, não importa se você não deu dinheiro, basta você estar casada, que você está ajudando o teu marido. Você ajuda ele intelectualmente, você ajuda ele com comida, você passa a roupa dele, você arruma a casa, você cuida do casal, você cuida das uhum. finanças. Então, de repente, a mulher não trabalha fora, ela trabalha dentro de casa e ela tem muito trabalho, né? Ela consegue administrar a casa, né? E o marido trabalha, chega em casa, tá tudo arrumado, tudo limpo, as crianças arrumadas, o jantar na mesa. Então, assim, tem que dar valor àquela mulher que está ali todo dia, né, servindo, né? E ele está indo para a rua trabalhar, mas os dois estão comprando bens, estão comprando carro, apartamento, televisão, computador, mas com dinheiro do casal. Eles Uhum. deixaram de sair, deixaram de se divertir para comprar alguma coisa. Sim, foi Então, isso isso que os advogados alegaram. Assim, o que que o casal fez de economia, e aí o é, casal seria eu e o meu ex, né? Para que pudesse comprar, adquirir os bens. Né? deixaram Então, de nada sair. mais justo do que se dividir o bem. Já que Claro, tem que dividir o o carro, né? contrato de casamento, já que o contrato de casamento estava sendo desfeito. Exatamente. O casamento é um contrato entre duas pessoas. Quando você assina aquele papel, você está assinando um contrato. Depois Uhum, que termina, que você realmente não quer mais aquele relacionamento, aí é desfeito o contrato. Com certeza eles vão perder, né? Perde-se dinheiro, porque você vai ter que dividir as suas coisas. Aí fica aquela picuinha, né? Porque eu quero isso, eu quero aquilo. A mulher geralmente fica no apartamento, fica com os filhos e o homem sai. Aí tem a dinâmica de cada casal, né? Cada um trabalha de um jeito, cada um se relaciona de algum jeito. Ah, quando ela A trabalha, Cristina Sari está colocando aqui, ó. Cadê? Perdi a mensagem. é, Cadê? a Que Cristina, isso é quando ela também não trabalha, quer dizer, quando ela também trabalha, ela ainda trabalha em casa e no trabalho, né? E muitas vezes o marido não faz nada, né? é, Mas isso é papo para aí, uma outra live, isso é papo para quem mora na casa, tem que fazer parte da casa, que a casa não é só da mulher, a casa é a casa de todos. Isso dá pano para é, uma outra live. com certeza, porque todo mundo tem que ajudar dentro de casa, né? Não importa se Uhum, é mãe, filho, avó ou marido com a esposa. Se o marido não trabalha fora e não trabalha em casa, é melhor divorciar, né? Porque ele não está servindo para nada, né? é verdade. Então a pessoa tem que ver com quem está casando, mas isso é papo para outra live. Para outra live. Aí Mas agora. me fala uma Hum, coisa. Então, assim,
A gente já entendeu que a mulher pode vir a ter esse direito à pensão, e essa pensão pode, normalmente, por um tempo, para que ela se reerga e siga a sua vida. Né? Isso ela tendo filhos ou não. No caso dos filhos, você falou que normalmente é a mãe que fica com a guarda, salvo algum problema. Normalmente, assim, que os filhos optem em ficar com os pais, porque a partir dos 7 anos, se eu não me engano, 7, 8 anos, a criança já é ouvida, então pode optar por escolher com qual dos genitores quer morar, né? E aí a pensão fica... Não sei, assim, o pai não vai dar pensão porque seu filho está com ele. E como é que fica, não sei se você sabe dizer pra gente, que tem uma moda agora da guarda compartilhada, que a criança mora com os dois. Duas casas. Como é que fica essa questão de pensão? Então, geralmente é assim, eu ia até falar sobre isso porque isso é um tema muito legal, né? A justiça prioriza a guarda compartilhada. Então, você fixa uma residência, você tem que fixar. A residência da mãe vai ser residência base. Então, a criança recebe pensão do pai ali naquela casa da mãe. A mãe, né, a criança recebe a pensão até 24 anos se estiver fazendo faculdade. Então, vamos supor que a criança tenha 10 anos. Ela mora com a mãe e com o pai. Então, o pai é obrigado a dar pensão e aí fica estipulado um valor até 30% do salário dele, dos ganhos líquidos, são descontados em folha ou, se ele for autônomo, é estipulado em salário mínimo. E aí, a residência do pai é uma residência que a criança vai alternadamente. A criança fica uma semana na casa da mãe, uma semana na casa do pai, ou 15 dias na casa de um, 15 dias na casa de outro. Aí o Natal, o Réveillon, Dia das Mães, isso tudo é combinado. Mas Fernanda, se a gente pensar agora em questão de imposto de renda, o responsável financeiro é quem tem a casa fixa, né? Então, no caso, isso aí não que é a mãe, que é quem recebe a pensão, quem vai ficar gerindo não, quem vai ficar cuidando recebendo essa pensão, até essa criança ter mais que 18 anos, né? Mas ela é a responsável financeira dele. É isso. Ela é responsável financeira na escola, ela que administra a vida dele. O pai, ele vai estar ali perto e pode tomar as decisões da escola junto com a mãe. Né? Vai decidir a vida da criança, plano de saúde, para onde a criança vai viajar. Então, assim, é uma coisa mais fluida, mais flexível. Né? A criança tem 2 lares, porém a casa da mãe é fixado. E aí ela passa um tempo com o pai, né? Para não ficar também distante do pai, né? Porque hoje em dia é importante estar com os dois, né? É importante, porque tem criança que só fica com a mãe. Depois que o pai separa, o pai só dá pensão e nem olha a criança. Então, é importante que tenha esse convívio, né? Com a avó, com o avô, com os tios. Então, ambas as famílias, a criança é bem-vinda. E lá tem que ter o quarto da criança, a comida, a roupa. Eu até vejo aqui no Instagram que o pai fala assim, manda a mochila da criança, eu quero que você bote a roupa, a comida, o sapato. E na verdade não é assim, na casa do pai tem que ter tudo. Tem que ter roupa, tem que ter comida, do que a criança gosta. Então a obrigação não é só da mãe. Porque muitas das vezes é a mulher que vai lá na loja, compra roupa, sapato, perfume, adereços. E o pai só fica recebendo. Manda a mochila pronta, vem a criança, passa o final de semana, depois volta, né? E o pai não compra nada. Então, a única coisa que tem que ir na mochila é o material escolar, né? Porque se ela passa uma semana com o outro, o material escolar tem que transitar junto com a criança. O material, tudo que a criança usa, né? Atividade extra, se faz natação, balé, judô, alguma coisa. Sim.
o pai tem que estar presente, tem que buscar na escola, levar, né? Eu acho que quando funciona bem, é até melhor do que quando está casado, porque aí o homem também faz a obrigação de pai. Que muitas Sim. das vezes o homem não faz essa obrigação, não tem tempo, diz que está trabalhando, que não pode levar a criança na escola. E quando divorcia, tá o pai lá na escola, ele busca, ele vê a natação, ele vê o judô, ele tá junto da criança, ele participa de aniversários, ele compra presente de aniversário para o coleguinha. Então, quando a pessoa está casada, se acomoda, não faz nada daquilo. Quando divorcia, aí que ele vai ver o que é ser pai, o que é estar presente, cuidar da criança, dar banho, dar comida, né? Porque a mulher fica muito sobrecarregada, né? Então, A assim, Márcia aqui tá, principalmente. a Márcia tá dizendo aqui que fica tudo dividido. Realmente, assim, fica, as responsabilidades são compartilhadas, né? Não é só, quando fala guarda compartilhada, é assim, tu também é responsável. Então, a mãe é responsável e o pai também, né? E aí fica realmente tudo dividido, né? Até Na a compra do material responsabilidade. escolar. Porque tem pessoas, por exemplo, eu conheço, né, uma cliente. O pai só dá a pensão e não pagou nada do material escolar, nada do uniforme. E a mãe que compra tudo, a mãe não tem muitos recursos financeiros, está passando perrengue, e a mãe tem que se virar para comprar o material, o uniforme, sabe, tudo para a criança. Então, assim, o pai acha que já está dando R$ 1.000 é muito. Para uma Uhum. criança pequena, ele acha que é muito. Mas na verdade não é, porque o mês de janeiro sempre tem material escolar, sempre tem alguma despesa na escola, né? E isso tem que ser estipulado já em audiência. Quando forem fazer lá a questão da pensão das crianças, já coloque em audiência, que é tudo dividido, né? Uhum. Medicação, né? Porque a criança é um contexto em geral, é igual um adulto. A criança tem comida, tem roupa, tem calçado, tem medicamento, tem saídas, tem festas que ela vai participar, lazer, né? O pai acha que não precisa de lazer, não precisa de brinquedo, não precisa de nada. Então a É mãe porque, fica. infelizmente, os pais, eu vejo até isso, porque assim, eu escuto muito relato de mulheres amigas, né? Os pais acham na cabeça deles que não se termina bem. Quando se separa, alguma coisa não deu certo na relação. E normalmente se separa brigado, né? Ninguém É, separa. A partir de hoje nós vamos nos separar cordialmente. Isso acontece, sei lá, acho que em 10% das relações, e olha que acho que 10% ainda é muito. Então, normalmente, quem paga a pensão não entende que esse dinheiro não é para a mãe, é para o é, filho. Mas ele tá mandando para conta de quem? Para conta da mãe. Então, assim, é complicado. Por isso tem que ser muito bem amarradinho para que na hora, na verdade, isso vai vigorar até 24 anos de idade. Então, se a gente está falando de é, uma criança de 10 anos, esse negócio vai vigorar por 14 anos. Então, tem que estar muito bem escrito, muito amarradinho, né? Porque hoje estamos numa realidade. O que acontece, por exemplo, se esse pai fica desempregado? Não vai pagar é, nunca mais? Ou se ele muda de emprego, ou se ele vai morar no exterior. Isso tem que estar muito amarradinho e pensando é, até em possibilidades futuras para você se esse pai que hoje é CLT, daqui a um tempo ele vira empreendedor e abre a sua própria empresa, né? Se eu estipulo lá, eu vou receber um salário mínimo, 2 salários mínimos, né? Quando esse pai ele tem uma melhora, se ele tivesse casado com essa mulher, ou se ele tivesse com a guarda total desse filho, esse filho também teria essa melhora. é. Então é necessário que assim que se pense, por isso tem que realmente ter uma pessoa de fora, um advogado, porque a gente no calor do sentimento não pensa. Então tem que ter alguém mesmo, olha, tem que escrever isso direitinho, em bom português, em claro, para que não dê margem para ali na frente dar ruim para a criança, porque a gente não está falando É. do nosso sustento, está falando do sustento do filho, né?
Aí você falou uma coisa que eu me lembro o seguinte: você tem que fazer a revisão de pensão. Muitas das Uhum, vezes as mulheres não fazem ação de revisão e ficam 5, 6 anos com o mesmo valor. A pensão ela tem que ser reajustada anualmente. Ela é como se fosse um aluguel. Você está pagando uma prestação todo mês que vai aumentar. Mas tem muito pai que não está nem preocupado com isso e deixa aquele valor perdurando por vários anos. Então, o advogado ele vai entrar com uma ação de revisão, a mãe vai dizer a necessidade da criança e o pai vai dizer a possibilidade que ele tem de pagar, esse binômio necessidade e possibilidade. Por uhum, quê? A criança cresce, tem outros interesses, a pensão vai aumentar. Se aí na pandemia, muitos falaram assim: ah, na pandemia eu preciso pagar a pensão? Precisa. Mesmo que ele fique desempregado, ele vai fazer algum bico, vai fazer alguma coisa, porque a pensão dá prisão. Então, a partir uhum, de 3 meses sem pagar a pensão, a mãe pode executar, e aí a execução da pensão pode causar uma prisão. Então, para a pessoa não ser presa, ele tem que fazer qualquer coisa, qualquer trabalho, para ele pagar a pensão do filho dele. Né? E isso é uma coisa boa, porque muitas mulheres gostam disso, né? Sabendo que ele pode ser preso, ela vai ter o seu direito garantido. Então, eu já advoguei para homens que quase ficaram presos. Eu tive que tirar ele lá da salinha dos oficiais de justiça, porque ele já estava quase indo preso. Mas aí, no caso, ele vendeu um carro para poder pagar o que estava devendo de pensão. uhum, E às vezes uhum, a pensão chega a quase 20 mil a dívida. É dívida alta, não é dívida baixa. Porque vai acumulando, acumulando, uhum, né? A justiça é um pouco lenta, tudo demora. Quando vai ver, já está devendo 20 mil. Ele tem que vender alguma coisa, se desfazer de alguma coisa para pagar aquela pensão. Né? Então, assim, a mulher ela sabe que ela vai ter aquele direito efetivado a partir do momento que o homem possa pagar. Mesmo desempregado, ele vai ter que pagar sobre meio salário, um salário, ele vai ter que dar. Ele não uhum, pode deixar aquela criança desprovida, né? Porque não é a mãe sozinha, não, ela não fez o filho sozinha. Então, ela depende do pai também para ajudar com as despesas, né? Dessa criança, desse adolescente, enfim. Eu acho que a gente tem várias maneiras de compor um litígio. Né? É importante que o divórcio possa ser mais tranquilo, mas eu só fiz um divórcio até hoje que foi consensual. A maioria deles teve briga, teve confusão, teve problema, né? Na sala de audiência as pessoas ficam num clima tenso. Então, só teve um que se separou muito de boa, foi extrajudicial, foi tranquilo, porque não tinha filhos, né? Um uhum. relacionamento foi de pouco tempo, mas a maioria realmente dá problema, né? As pessoas ficam me ligando, perguntando, querendo saber o que vai fazer, o que não vai. E a mulher fala muito, né? Tem aquela necessidade de contar a vida inteira o que fez com aquele marido, por que ele não presta, por que ele não vale nada. A gente tem que ter um ouvido, né? Assim, muito aguçado, tem que ter muita paciência para lidar com essas situações, né? E aí eu vou passar para a parte de previdenciário, né? A gente já falou Uhum, bastante de família. E na parte de previdenciário é interessante o quê? O salário maternidade. Já que a gente está falando de mulher, né? As mulheres engravidam. E aí, no direito de família, nós temos os alimentos gravídicos, que é o quê? A pessoa grávida pode pedir pensão para o pai, porque se o casal se separa, ela estando grávida, ela pode ingressar com uma ação chamada alimentos gravídicos, que aí ela vai pedir da gestação até o final, até o bebê nascer, né? Depois que o bebê nasce, vira pensão alimentícia. Mas enquanto a uhum, mulher está gestante, ela pode requerer esses alimentos gravídicos para pagar exame, para tomar vitamina, para ela se cuidar, para comprar alguma coisa para ela. Né? Eu já fiz também essas ações de alimentos gravídicos
e deram certo, porque aí o pai permanece ali acompanhando os exames, acompanhando a gestação, porém eles estão se separando, mas sabe que quando o filho nascer, ele vai ter que cuidar daquela criança da mesma maneira, né? Então, e no direito Fernanda, antes de preventivo, você passar para o previdenciário, que você falou da coisa da maternidade, a pessoa pode receber pensão, a mulher pode receber pensão pela guarda dos filhos, mesmo se ela não é casada, né? Assim, se ela tem um relacionamento, chegou, namorados, e engravida, e esse pai registra essa criança, ele passa a ser responsável. Então aí rola exatamente a coisa a que você está falando, da pensão. é, se o rompimento da relação ocorre durante a gravidez e depois da criança nascida, né? é. Aí o que que acontece? Eu já tive uma ação assim que a menina tinha 15 anos e a mãe dela foi no meu escritório e aí ela falou, olha, ela estava namorando um rapaz, mora em Copacabana, ela engravidou e ele não queria pagar nada, ele não queria assumir nada. E ela tinha foto, ela tinha carta, ela tinha depoimento. E aí, na justiça, ficou provado, através do DNA ou através de fotos e testemunhas, que ele era o pai. Porque Uhum, como que vai provar que ele é realmente o pai para ele poder pagar os alimentos, né? Com o exame de DNA, e pode coletar o sangue, o cabelo, e aí faz aquele exame para saber direitinho, ele é o pai, então ele vai ter que pagar. Porque o cara pode engravidar a menina e sair fora, né? Deixar para isso até lá. na defensoria pública você pode fazer, né? Pela Pode, defensoria pública também, né? pode. Na defensoria, você consegue o exame de investigação de paternidade de graça. Porque Uhum, se você for fazer no particular, é mais de R$ 1.000. Então, assim, sim. as pessoas que não têm condição de pagar o exame de DNA, vai na defensoria, faz a ação, faz o exame, né? Coleta o sangue e aí vai ter o resultado, entendeu? E Uhum. ela perguntou na união estável. Na união estável, provas também por fotos, pelo porteiro, por parentes próximos, né? Pessoas, amigas que viram o casal. Então, é muito importante você deixar provas, fotografia, bilhetinho, tudo isso a mulher tem que guardar. Por quê? Quando você for provar a união estável, você não tem papel escrito com ele, você não é casada com ele, você foi companheira, morou junto, né? Aí ele te deu no Dia Internacional da Mulher um buquê de rosas e um bilhetinho. Aquilo ali é uma prova, você já vai guardando. Porque aí lá no futuro, se vocês se separarem, você tem várias provas, né? Porque aquela união existe. Né? Então, Uhum. assim, eu coloco como prova fotografias, bilhetes, até passagem aérea, né? Foto de férias, foto de casamento que eles foram, tudo isso. Isso serve para o direito. As mídias ajudam isso, né? O Facebook, o Instagram, isso ajuda, né? Ajuda muito. Hoje em dia, ajuda até provar a condição financeira do pai. Porque o pai diz que não tem dinheiro para pagar pensão, mas ele viaja para Cancún, para Nova York. Ele está sempre viajando. Então, na rede social, a gente encontra o poder aquisitivo dele. A gente Uhum, sabe que ele tem dinheiro e ele não quer pagar. Ele não quer aumentar a pensão. Né? Então, assim, a rede social é muito favorável a isso, né? É muito importante a mulher ficar esperta, dar um print na tela, tira uma fotografia, porque aí o que caiu na rede já era, né? A partir do momento que você coloca uma foto numa praia, numa viagem, deduz que a pessoa está com dinheiro. Se ele está com dinheiro, ele pode dar para o filho, né? uhum. Mas até a gente conseguir isso é que demora mesmo. E aí está o papel do advogado para poder conseguir uma pensão melhor para o filho daquela mulher, entendeu? Porque também não é fácil, não. A gente rala muito, trabalha muito, chega lá na frente, tem que enfrentar o pai, tem que enfrentar a audiência, tem que fazer acordo, né?
Muitos casais também, o que que eu faço? Mediação. Eu converso com o casal para saber por que que eles querem divorciar, por que que tá querendo separar, e eu indiquei um tratamento. Olha, precisa ir no psicólogo, precisa ir no psiquiatra. E parece que o casal está reatando, porque eu vi foto deles juntos. Então, se eles estão juntos, é porque reataram. E eles Uhum. têm patrimônio, têm casas, têm bens, têm filhos. Então, às vezes, né, aquela vulco-vulco, aquela alvoroço, né? Ai, quero me divorciar, quero me separar. Por quê? Porque o homem não trabalha, só que ele trabalha na empresa da mulher. Então, ele administra o caixa, ele administra o dinheiro. Aí a mulher acha que ele não trabalha, entendeu? Porque ele não trabalha fora, ele trabalha na empresa da mulher, entendeu? Então, quando o casal trabalha junto, às vezes dá problema também, né? Uhum. Dá Sim. briga também. É importante. Eu acho que o pessoal gostou aí do direito de família, né? É porque Porque isso tem aí. várias perguntas. Mas falando da questão do previdenciário, agora um pouquinho do. Gente, se vocês quiserem, a Fernanda pode explicar melhor. Clica aqui em cima do título que você vai aparecer o Mimos da Marta e aparecer o Fernanda Ramos ADV, não é isso? Aí você Quem quiser clica me ali e já seguir, segue. E se você veio pelo da Fernanda, clica no Mimos para me seguir, né? Que tem muita coisa legal aqui também. Mas se vocês tiverem dúvida, e a gente não conseguir falar de tudo aqui, porque a gente só tem um tempo limitado, né, fiquem à vontade. Porque se a Fernanda não conseguir responder, eu tenho certeza que ela vai verificar alguém que possa ajudar. é importante as pessoas curtirem, né, e seguirem o nosso Instagram, porque aí vai ver o seu trabalho, vai ver o meu, e se tiver alguma dúvida, manda no direct. Que Uhum. aqui entra e sai gente toda hora. Você tá vendo que o número ele abaixa, Ele aumenta. abaixa, aumenta, é. As pessoas entram e saem. Às vezes eles não conseguem ficar a live inteira. Então, se deixar Uhum. gravado, depois podem assistir. Não, vai ficar gravada. Se Mark Fica Zuckerberg gravado. permitir, vai ficar gravado. Tá bom. Agora, no previdenciário, a questão do salário maternidade. A mulher que é segurada do INSS, né, que paga durante 10 meses o seu INSS como autônoma ou como CLT, ela tem direito a requerer o salário maternidade assim que a criança nasce. Se a criança ficar no CTI, ficar hospitalizada, tiver algum problema, esse benefício pode ser estendido. Isso saiu agora recentemente. Ai, que E legal. Quer dizer, aí, se além dos 4 meses, não é isso? Se ela é, ficar mais tempo no CTI, além desses é, 4 meses, pode ser estendido. Que legal! assim, a criança nasceu com algum problema e vai precisar ficar na incubadora lá no CTI algum tempo. A mãe, ela pode requerer a extensão desse benefício. Então, o salário maternidade dela vai ser um pouquinho maior, porque o filho dela ficou no hospital mais 2 meses, né? Então, ela vai conseguir um salário maternidade melhor, entendeu? Do que aquela Hum, mãe que saiu do hospital com o tempo certinho, tá? Aí, mas isso é em outra coisa, valor? Isso é em valor ou isso é em tempo? é Em em tempo, tempo. né? É Ah, legal. Pô, proporcional. Se a criança ficar 2 meses a mais no hospital, o benefício hum. dela é estendido por mais 2 meses. Ah, Então, assim, interessante isso. é interessante. Por quê? Porque a mãe está no hospital com a criança, ainda não está em casa, então ela Uhum. vai pedir que o benefício seja estendido e vai provar que a criança está lá no hospital, entendeu? Agora, além do financeiro, esse benefício, no caso dela ser CLT, é estendido também dela não efetivamente trabalhar? Se Não, o benefício. Não, ela volta. não. No final dos 4 meses ela volta. Ela Ela vai volta. trabalhar depois que a criança completar 4 meses, né? Entendi, É, entendi. A É questão só o valor financeiro que é é só estendido. o valor financeiro. A licença maternidade vai durar aquele período de 4 meses para quem está na CLT,
quem é autônoma pode trabalhar à vontade em casa, ficar com a criança, né? Que eu Uhum, particularmente acho melhor, porque eu fiquei com a minha filha 1 ano, eu estava em casa com ela naquele período, né? E dando assistência. Então, autônomo tem os seus benefícios e quem é assalariado também tem. uhum, Então, assim, a outra questão é do auxílio-doença. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios de incapacidade. Então, por exemplo, a pessoa está trabalhando, né? E aí ela tem um acidente, que seja acidente do trabalho ou acidente doméstico. Ela vai quebrar uma perna, um braço, ela precisa se ausentar do trabalho por mais de 15 dias. Ela entra com pedido de auxílio-doença ou auxílio-acidente. Porque se ela cai de uma escada bem alta no trabalho, foi um acidente do trabalho. Agora, se ela uhum, está em casa lavando a louça, escorrega no chão, cai, quebra o braço, é um acidente doméstico. Então, ela vai pedir o auxílio-doença, entendeu? Tem que diferenciar quando está no trabalho ou a caminho do trabalho e quando ela está em casa com a sua família, né? uhum, Então, a mulher também pode requerer o auxílio acidente ou auxílio doença. É importante frisar o seguinte: aquelas pessoas que são autônomas, elas têm que contribuir com o INSS, porque ela pode requerer um auxílio doença, ela pode se aposentar, porque quem não contribui nunca para o INSS só vai requerer o LOAS, se for de baixa renda e se for idosa ou deficiente. uhum, Então, a pessoa que está na ativa, está trabalhando, ela deve pagar, né, o seu compromisso mensal, né? O INSS, ele é um seguro, então você paga e depois recebe o benefício, certo? Então, é importante que você pague direitinho o seu carnê todo mês, né? O valor mínimo é de R$ 60,60 para quem é autônomo e de baixa renda, e o valor máximo é de R$ 220. Então, hoje, a pessoa está querendo contribuir com 5% do salário mínimo, ela vai pagar R$ 60,60, que é MEI, né? Você, por exemplo, deve ser MEI, paga aquele valor, né, de 5% do salário mínimo. E uhum, quem quer pagar um valor a mais, né, quer contribuir com mais, contribui com 20%, porque a alíquota do INSS é de 5, 11 ou 20%. uhum, Aí vai ficar a cargo da pessoa, quanto a pessoa pode contribuir. sim, Quanto mais ela contribui, melhor é o valor da aposentadoria. uhum, Porque a pessoa pode, com 55, 60 anos, estar próximo de aposentar, pode fazer o planejamento previdenciário, que eu faço, né, que é um estudo pré-aposentadoria, e ele vai te dizer o valor que você vai receber de aposentadoria e quanto você vai ganhar, né? Quem está precisando desse estudo, né, que eu passo relatório, eu falo para a pessoa quando ela vai poder se aposentar, é importante entrar em contato, né? E o advogado especialista em previdenciário, ele sabe fazer isso, né? Porque muita da gente fala assim, eu não sei quanto que eu vou receber de aposentadoria, será que já está na época de eu me aposentar? Então a gente faz esse estudo, né? Que é o planejamento previdenciário, e aí a pessoa vai ficar sabendo quando pode se aposentar. Pessoas novas também podem fazer o planejamento, mas a pessoa já vai fazer quando estiver perto, né, de aposentar. A maioria das pessoas são assim. Eu não Até, pego até que nenhum. nesse planejamento você consegue ver se tu foi tudo certinho, né? Você faz como se fosse o INSS, né? Você faz a pré-análise, né? Você olha se tá tudo, se todas fugiu a palavra. Se as As empresas ou os pagamentos, contribuições. isso, as contribuições estão lá certinhas desde que começou, né? Para você Sim, fazer esse cálculo, você faz todo o trabalho que o INSS faz quando você dá entrada no pedido, né? é.
quando eu faço isso, eu vou ver se teu QNI está certo, se você tem entrada e saída do trabalho, porque muitas das vezes a pessoa que é CLT sai daquele trabalho, eles não dão baixa. Então, o QNI fica em aberto e não pode ficar em aberto, tem que botar uma data de saída. Então, eu analiso o QNI da pessoa, que é o extrato, né, de benefício previdenciário, para saber os erros, que muitas das vezes Uhum. tem erro. Às vezes a pessoa paga menor, né, pagou menos do que deveria. Aí eu falo com a pessoa o que está acontecendo ali. Né? A gente tem que analisar toda a vida da pessoa para saber se ela está certa, se ela está errada, se ela pode se aposentar agora ou daqui a um ano. Geralmente, quando eu faço planejamento, a pessoa só vai se aposentar daqui a um ano, né? Mas como a pessoa já está querendo muito, aí ela faz o planejamento e só depois de um ano é que ela vai se aposentar. Mas já Uhum. está naquela ideia, né? Já está sabendo que daqui a pouco vai aposentar. Então, assim, isso serve para homens também, né? Serve para mulheres, mas isso é muito importante. A pessoa fica sabendo a data que vai se aposentar. E sai o Uhum. valor certinho, né? E lá no site do meu INSS dá para fazer simulação, só que aquela simulação não é muito confiável. Por isso que eu faço planejamento e cobro para fazer, porque é um estudo muito mais aprofundado, entendeu? Uhum. Então vale muito mais a pena, né? E aí, E quando você aí, chega lá para dar entrada, você já está com ele organizado, isso. né? Aí Agiliza, quando a pessoa inclusive, lá adianta no o trabalho, INSS. né? Uhum. Adianta o trabalho lá do balcão do INSS. Porque aí, quando eu vou dar entrada, já tem o quinis completo, já tem as contribuições todas certinhas, e eu já sei que a pessoa pode se aposentar. Então, facilita o Uhum. trabalho de quem é lá do INSS, entendeu? Sim. Então, essa parte é muito boa, né? Porque a pessoa trabalhou anos e anos, né? As mulheres aí em especial, trabalharam a vida inteira, elas querem descansar, querem aproveitar a vida, né? E esse momento de aposentadoria é o momento ideal para isso. Então, tem gente que se aposenta mais cedo, por invalidez. Aí já é outra questão, porque a pessoa às vezes tem um problema na coluna, ou é cardiopata, ou tem câncer. Aí ela se aposenta por invalidez porque ela não tem condições de trabalho. Ela não Uhum. consegue trabalhar em lugar nenhum. Então ela consegue se aposentar por invalidez. Mas hoje em dia está muito difícil de ganhar a invalidez, porque a pessoa fala assim: ah, minha perna é manca. Mas mesmo assim, a pessoa mancando, andando devagar, o médico perito vai querer que ela trabalhe, porque o INSS não está dando aposentadoria por invalidez tão fácil, né? Tão rápido assim. É porque ele Então, entende que ela ainda tem, ela pode trabalhar, ser financeiramente útil de outra forma, né? de outra forma. Aí o que que acontece? A pessoa tem a coluna ruim. Aí eu falo para minha cliente, olha, a única solução é você sentar e fazer bolo, sentar e fazer crochê, porque ela vai ter que fazer alguma coisa para ganhar algum dinheiro. Que ela não consegue mais ser faxineira, auxiliar de serviços gerais, ela não consegue mais. Então, ela vai ficar sentada produzindo alguma coisa, né? Ela vai ter que ter uma renda para ela poder se sustentar. Então, Uhum. muitas das pessoas que me procuram, né, tem pessoas desempregadas, tem pessoas com problemas de doença, eu falo para elas: vocês sabem fazer bolo, docinho, salgado? Faz para a tua comunidade, faz para a tua clientela que você vai se dar bem. Porque É, é o único jeito. uma coisa que você está falando, que você tocou no assunto que a gente conversa muito, é que tem um grande glamour em você ser empreendedora, mas é tudo uma grande balela. Porque a gente empreende por conta dessas necessidades, assim, ninguém resolve, tirando aquela pessoa que já nasceu com aquela vocação, não, eu quero ser uma MasterChef, eu quero, mas normalmente, principalmente as mulheres, elas vão para essa vertente, acabam virando MEI, e aí fazem viram boleiras, viram doceiras,
por necessidade, né? Hoje em dia a gente, assim, Faz o ladrão, né? Tipo, não, com certeza, porque assim, que eu até brinco, não tem nenhum glamour em ser empreendedora, porque é muito suor, é muito trabalho, não cai fácil assim, hoje vou sentar e fazer crochê. Não, porque não é só isso. Você tem todo um trabalho, né? Então a gente vê hoje as mulheres que estão tomando conta das suas famílias, ou porque o marido foi embora, porque se separou, porque perdeu o emprego, seja lá porque foi, porque é mãe solteira, tendo que correr atrás mesmo, assim, elas acabam virando empreendedoras porque é a necessidade eu que falo impulsiona. assim, Não é nem olha, o coração, é a necessidade, né? eu falo para as minhas clientes que são mães e que foram abandonadas pelos maridos, que elas virem empreendedora, porque elas não conseguem emprego. Hoje em dia está difícil arrumar emprego. Então, o que que ela sabe fazer? Ela sabe cortar cabelo, pintar, fazer unha, ou ela sabe fazer um bolo. Eu comprei, junto com outras amigas, uma batedeira. E a minha cliente começou a fazer bolo e a produzir para fora. Que Então, eu legal. falei, a gente fez uma vaquinha, né? Aí ela Uhum. comprou uma batedeira, aí eu dei, a gente deu o Pix para ela, e ela ficou feliz, porque ela tem uma filha pequena, ela é portadora de HIV, mas assim, você olha para ela, você não diz que ela tem, porque toma coquetel, faz tratamento e tudo. Ela tem uma filha pequena, ela não consegue emprego. Como é que ela vai arrumar emprego e a criança com quem fica, né? Até a creche, esse ano, ela teve dificuldade. Ela não conseguiu a creche. Eu ia Com entrar essa com mandado de pandemia, segurança para com a ela. pandemia tá complicado, né? Ficou complicado. Não, Muitas fecharam. ficou na fila de espera, não tem vaga para creche pública. Ela mora em Jacarepaguá. Então, o pai já tem um filho especial, e aí nasceu a Milena, que faz 2 anos. E o pai não pode dar muito dinheiro de pensão porque ele cuida do outro filho. Ele prefere, né, o outro filho do que a filhinha pequena. Então, nesse Uhum. absurdo, né, porque eu acho absurdo que ele faz distinção só porque o primeiro filho é especial e ele cuida do filho, o segundo ele não tá nem aí. Então, eu falei para ela, você tem que fazer bolo, você tem que fazer bico, alguma coisa para você sobreviver. Igual assim, empreender não é fácil, porque você tem que tirar leite de pedra. Todo dia você tem que trabalhar. Todo dia Uhum. você tem que fazer post, você tem que falar, né? Eu vejo aí o seu trabalho tão bonito que você reproduz de material já reciclável, né? Materiais de café que você usa, corda, poxa, um brinco tão bonito, né? Assim, tão valorizado. E é o trabalho teu, manual. Mas você tem que falar no Instagram, você faz stories, você vai nas feiras. Sim. Então, empreender Tem que abrir enquanto a mulher, vendinha, tem que abrir a vendinha todo dia. Né? todo Tem dia que você tem que todo abrir. Não é dia. só lojinha, não é Seja só lá o que você lojinha. vende. Seja lá o que você vende. Se você vende serviço, você vende produto, tem que abrir. Que nem a padaria. A padaria tem que abrir todo dia, senão alguém vai comprar pão em outro lugar. Claro, com Né? certeza. A gente tem que divulgar o nosso trabalho. Né? A gente tem Uhum. que falar nas redes sociais, falar com as pessoas, entregar o teu cartão de visita, marcar reunião, é, falar com o teu cliente, que é o produto final, né? Fazer campanhas, ver se teu cliente está gostando do teu produto, né? Ver se estão gostando do meu serviço, tudo isso. Sim. Eu acho Porque bacana, assim, eu gosto de empreender. é que eu tô falando, não tem o glamour por causa disso, assim, porque não é só. A gente até fala, só faz artesanato, só trabalha como autônoma, mas só faz bolo. Mas tem um monte de outras coisas que além do só faz, que complementam esse só faz o bolo, só faz o artesanato, só faz serviço autônomo, né? E E é muito é importante bem a gente saber complicado, né? isso que você está trazendo, assim, a gente tem que, nem que seja pagar o mínimo do INSS, porque, principalmente se você é autônomo, né? Ou você não tem carteira assinada, né?
É importante porque no momento que você falta, você pode entrar com um auxílio doença, um auxílio maternidade, né? E muitas mulheres não têm essa noção do que Não precisa. tem. E quando Né? elas viram autônomas, por exemplo, a manicure, ela deixou de ser CLT e virou autônoma. Elas param de pagar, elas não pagam INSS. Ela tinha carteira assinada, o patrão estava recolhendo para ela. A partir do momento que ela vira autônoma, que ela faz unha em casa ou para as amigas, ela não recolhe. Ah, não, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou tirar R$ 53 para pagar minha autonomia? E é importante, né? Mesmo na pandemia, até eu mesma fiquei alguns meses sem pagar porque não sobrava, não tinha como. Uhum. Mas assim, eu me obriguei a pagar todo mês. Eu trabalho com isso, eu tenho que dar o exemplo, né? Não, e E assim, é pesado R$ 53, muitas vezes é sim, tá? muitas vezes é. Mas se você pensa, por exemplo, uma manicure, vamos supor que ela cobre R$ 20 para fazer a mão. E aí são quase 3 clientes que ela tem que atender para pagar isso. Mas se ela fica com. Se ela cai e engessa o braço, por exemplo, e fica um mês Vai dar parada, mais prejuízo. vai dar mais prejuízo para ela. Ela não vai- Porque o É. boleto não quer saber que a gente ficou doente, o boleto não quer saber que a gente tá grávida, o boleto não quer saber nada disso. O boleto chega Ele chega. e ele vem com o objetivo, que ele vence. Não adianta a Tem a gente data do negociar. vencimento. Ele vence, ele vem, ele sempre vence. Então, É verdade. às vezes, assim, é importante a gente saber que existe isso e pensar assim, ai, cara, me dói tanto, pô, são 3 clientes, caraca. Pô, eu podia ter comprado um negócio de secar a unha, mas esse dinheiro lá na frente, se você precisar, Faz e a gente diferença. pede para Papai do Céu para não precisar, mas vai que precisa. E aí, É. como é que funciona, né? Então, assim, é importante mesmo a gente ter A para. pessoa tem que se resguardar, né? Quem Sim. trabalha para você, né, nós que somos autônomas, empreendedoras, temos que nos resguardar, pelo menos pagar a autonomia do INSS. Eu Uhum. pago o valor de 20%, então eu pago 220, 222. É o valor mais alto, mas eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que pagar aquilo ali. Porque se Sim. eu não pagar, não vai ter ninguém para pagar para mim e ninguém se aposenta no meu lugar. E quando eu ficar doente ou precisar de um auxílio-doença, quem é que vai fazer as coisas para mim? Ninguém, Uhum. entendeu? Quando você fica doente, você não consegue trabalhar. Quando a gente pegou o Covid em janeiro, eu falei, meu Deus, eu não posso nem ficar doente, porque se eu estou doente, quem é que vai fazer meu trabalho? Vai ficar Uhum. tudo parado, entendeu? E Sim. aí você tem que pensar, poxa, é melhor eu pagar o INSS, ter uma garantia, ou se eu não pagar, eu vou ficar na mão, eu vou ficar sem nada, né? Uhum. E você vai se aposentar com um salário mínimo se você for uma pessoa bem carente, que ganha até R$ 250, e eles fazem perícia na tua casa para saber como é a casa, né? Pedindo LOAS. O BPC LOAS é assim, para idoso a partir de 65 anos e pessoa pobre, pessoa carente. Então, nem todo mundo vai ganhar LOAS, nem todo mundo deve ganhar, entendeu? Eles fazem Uhum. perícia. Eles querem saber onde você mora, com quem você mora. Hoje em dia está mais difícil, não tem como mentir, não tem como você falar outra coisa. Então, a auxílio-doença, a aposentadoria, são benefícios previdenciários, mas você deve pagar todo mês para no final você ganhar. Né? Durante a Uhum. sua vida toda, pelo menos salário maternidade para as mulheres, né? Pelo menos o auxílio-doença você vai requerer. Porque a pessoa pode ter depressão e requerer auxílio-doença. Então, pelo menos assim, uma vez na vida você vai ficar doente. Não, Né? e a Vai se gente está acidentar. sujeito a sofrer um acidente, quebrar o braço, quebrar uma É, perna. E assim, se eu preciso por exemplo, eu sou artesã, eu preciso das minhas mãos é. para poder produzir. Se eu fico com o Aí se braço você quebra o engessado, dedo, se mesmo que você seja não. 15 dias,
Não precisa nem quebrar a mão, né? Quebrar um dedo. 15 dias já, Quebrar o dedo, é horrível. já Porque a lasca a produção. produção já vai pro ralo, porque Que aí quando não a tem gente quer produto, não tem valor. venda, não tem nada. Não adianta eu ter Instagram, vir aqui conversar, porque eu não tenho produto para oferecer, né? É, Então não é tem ninguém para importante, fazer por você. O teu trabalho é manual, o trabalho é sim, individual, né? sim. A minha tia, ela é artesã lá em Teresópolis. Ela trabalha na feirinha, ela faz papel machê. Tudo é ela que faz. Papel, ela Uhum, faz o quadro, ela pinta, ela escreve. Tudo ela usa as mãos, entendeu? Se ela não fizer, não vai ter produção, não vai ter venda. Então, sim. ela produz o próprio, né, produto com o jornal, faz aquele negócio de papel machê, pinta, deixa secar, demora a beça para ficar pronto. A pessoa nem dá valor, às vezes chega lá, quer pagar R$ 10 num prato e o prato custa 30, entendeu? Às vezes a pessoa, nossa, vai fazer um trabalho desse, manual, que leva 3 dias para ficar pronto, entendeu? É porque as pessoas não sabem as etapas, né, daquele produto. Uhum, Então, assim, a mulher deve se valorizar, né? A gente está falando aqui no Dia Internacional da Mulher, da valorização e do trabalho da mulher. Para a mulher conseguir ser respeitada, conseguir um lugar no mercado, né? E muitas mulheres trabalham como motorista de ônibus, né, na van, no Uber, dentro do metrô, dentro do trem. A mulher tem que ser valorizada. Aquilo ali não é emprego para homem, aquilo ali é para mulher também. sim. E É para elas ser estão humano, né? conquistando. É emprego para É ser para ser humano. humano. Exatamente. É, Eu acho muito legal isso, sabe? Que a mulher conquistou o espaço. sim. Uma coisa importante que você trouxe, né, é que a gente tem alguns direitos diferenciados, sim, mas é importante também a gente ficar atenta e se informar, né? Tanto na parte de família, tanto como na parte previdenciária, porque às vezes a gente não tem. Eu não sei se a menina está aqui ainda, eu espero que ela consiga resolver a do. Boneca Ai, de ferro. a boneca de ferro, acho que é isso, né? Ou é ferro, ferro na boneca, ferro de boneca. Ela É, falou eu que estava espero que ela consiga, desesperada. eu espero que ela consiga resolver, que você tenha ajudado, que eu tenha possibilitado, já que eu te convidei para vir, É, né? Que a gente tenha esclarecido, porque é importante é que a importante. gente entenda, que a gente saiba, assim, essa coisa que você falou da licença maternidade, se a criança fica na UTI, por mais, em vez ela nasceu e por algum problema ela ficou na UTI, tem todo um gasto emocional, tem todo um gasto financeiro que o valor da remuneratória da licença maternidade vem ajudar, aumentando um pouco mais. Então, e isso sim, muitas mulheres não sabem. Se a mãe é segurada, né, como a gente tem a qualidade segurado. Quando Sim, você perde a qualidade, é porque já passou do prazo. Por exemplo, você deixou de pagar o INSS por um ano. Você já perdeu essa qualidade segurado. Aí você não uhum, pode requerer benefício. sim, Porque tem pessoas que param de pagar e depois de 5 anos querem auxílio-doença. Aí não dá. A pessoa uhum, já não tem mais, ela não está pagando INSS. Aí ela fala para mim, doutora, eu tô cheia de problema na coluna, no joelho, quando eu vou olhar o quinis, tem 5 anos para trás que ela não paga. Então, uhum. se ela não pagou, ela não vai ter direito a requerer o auxílio-doença, E entendeu? uma coisa importante também, já que a gente está falando do previdenciário, é assim, se Ah, você está recebendo qualquer pagamento de auxílio, licença maternidade, invalidez, auxílio-desemprego, aí neste momento você não paga autonomia não, tá? Por favor, não é, cometam esse erro, porque senão o governo vai entender. Eu sou autônomo, eu pago lá os meus 50 e poucos reais todo mês, mas eu tô recebendo a licença maternidade, então, teoricamente, eu paro de pagar é, e só recebo o benefício. Eu volto a pagar
quando o benefício acaba. Aí eu volto de novo a pagar. Muito importante isso, tá? Porque eu conheço uma pessoa que estava pagando e recebendo. Ela recebia auxílio-doença e ela pagava. Aí eu falei, não. E para requerer esse dinheiro de volta é impossível, muito Não, difícil. e correr até um risco dela parar de receber esse auxílio. É, porque ela está contribuindo, a pessoa não tem noção, né? Às vezes ela nem sabe que tem que parar de pagar. Então é importante frisar que quando você está recebendo algum auxílio do INSS, você não paga a mensalidade, você para de pagar, para de contribuir, porque você está em gozo daquele benefício. Né? Eu contribuí 10 meses e aí eu ganhei salário maternidade em 2014, quando eu tive a minha filha. E aí foi ótimo, porque eu estava em casa e estava recebendo salário maternidade, né? De acordo com o que a gente paga. Se você paga Uhum. sobre um salário, você vai ganhar um salário. Então, é importante isso, tá? E aí a gente pode ver qual é a possibilidade, qual é a necessidade daquela pessoa. Então, cada um tem um caso, né? Se alguém quiser entrar em contato, perguntar, pode ficar à vontade, mas Clica cada aqui um em tem um caso. cima, ó. Clica aqui em cima que vai direto pro link dela. Você manda no direct e aí faz a pergunta, entendeu? Porque o pessoal tá entrando, mas ninguém tá perguntando. Eu não Mas sei. se quiser, entendeu? Fernanda, a gente já está com 1h15. A gente trouxe um Ah, monte de assunto bem legal. Eu queria te agradecer. É assim, eu que agradeço. normalmente eu peço para quem está vindo aqui conversar comigo alguma sugestão, mas acho que o tempo inteiro você trouxe informação e sugestão de como proceder. Então, não sei se você tem alguma sugestão para dar para o pessoal, né? Vi que teve alguns meninos que entraram na live também. Então é Legal. importante. Esses meninos têm mães, têm irmãs, têm namoradas, têm esposas, então pode passar essa informação para elas. Né? Você tem alguma sugestão para a gente poder fechar assim, com chave de ouro esse papo que foi maravilhoso? Eu só tenho a agradecer e eu quero voltar a fazer lives, né? Essa é a minha primeira, que as outras duas eu marquei e as pessoas não conseguiram estar presentes. Então, muito obrigada aí pela oportunidade no seu Instagram. Desejo sucesso, que você tenha saúde, que você brilhe aí com seus brincos, colares. E eu acho lindo o trabalho da empreendedora, né? Que você é muito guerreira, cuida muito bem do filho, cuida muito bem de você. E é isso. Eu estou aqui para tirar dúvidas, né? O que você quiser, o que teus clientes, amigos também quiserem tirar dúvidas. E foi muito bom, tá? Eu gostei muito. E eu fico à disposição, tá? Aqui no meu Instagram. Quem quiser pode se apresentar. E é isso, vamos depois combinar aí outras lives. Com certeza, eu sou facinha, facinha. É só para dizer, quero falar do assunto tal e a gente se organiza Agenda. para a gente agenda. Assim, eu sou facinha, facinha. Mas Para fazer obrigada mesmo. live. Não adoro, porque eu acho que a gente tem que, já que a gente tem esse instrumento tão poderoso que é o Instagram, É, a gente tem obrigação de trazer bom conteúdo e informar as pessoas, porque pessoas bem informadas têm uma melhor qualidade de vida, são mais felizes. Né? Então, verdade. eu acho que é uma obrigação da gente. Por isso que eu abro esse espaço. A pessoa fala, Marta, mas você vende joia e objeto de decoração. Não tem nada a ver com previdência e pensão alimentícia. Claro que tem. Né? Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Assim, pessoas tristes não vão nem olhar Instagram. Né? Então, assim, as Eu acho pessoas têm que que estar bem. Tem que estar bem até para consumir meus produtos. Ninguém triste consome. Né? Quem claro que consome não, triste vai né? consumir comida. Né? Não desmerecendo o pessoal que faz comida, mas assim. Então, eu acho que a gente tem obrigação de Você estar faz, junto com as pessoas. você faz produtos para mulheres, para empoderar as mulheres, para ficarem Não mais só bonitas. para mulheres, não, tem para meninos Tem também. para homens também?
Tem, Eu achei que era tem. só para Tem, não. mulher, desculpa. A parte de decoração toda é unissex. Ah, tá. Então, mas assim, a pessoa tem que estar bem fisicamente, espiritualmente, para consumir o seu produto. E a sua Uhum, live estimula a pessoa a ficar bem, porque ela vai assistir a sua live e vai tirar dúvidas. Ela sim. vai consumir o teu conteúdo, né, e o teu produto. Então, Ah, e a assim, a gente, marca não é só artesã, ela também produz conteúdo, né? Você traz sim. informação. Então, eu acho isso muito importante, muito bacana da sua parte, entendeu? Não, eu fico muito feliz, assim, eu sou muito feliz com as pessoas que você vem outras pessoas conversar, que assim, a gente não faz nada sozinha, a gente está sempre juntos. Tá? É, Então, assim, é muito bom que fica todo mundo junto. Eu acho que esse é o espírito do Dia das Mulheres. Não foi à toa que aquelas mulheres morreram lá no incêndio. Elas estavam querendo melhorias para todos. Não era é só para um verdade. grupinho. Então, por isso que eu falo e aí eu digo a gente mesmo, eu, você e todo mundo que tem Instagram e tem uma mídia social, tem obrigação de trazer bom conteúdo e boa informação. Isso Para aí. que, Tem que para que disseminar, todas né? as pessoas tenham acesso à informação. Então, assim, eu fico muito Muito feliz de você ter obrigada. vindo hoje conversar. Foi assim, Eu foi adorei. perfeito o assunto para o dia de hoje, né? Foi muito legal. E fica à vontade. E, gente, boa noite. Obrigada por estarem com a gente até Boa agora. noite. Né? Sigam a Obrigada. gente, que tem muita coisa boa nos dois perfis, tá? Posso garantir. Beijo, Então, Marta. Obrigada. beijo, obrigada. Eu vou deixar Tchau, salvo, tchau. tá? Tá. Beijão. Beijo.